Olá, muito bom dia. Hoje, dia 11 de outubro de 2022, exatamente 19 dias para a eleição que vai definir o futuro do nosso país. Por isso, nós estamos aqui para discutir as principais notícias que aconteceram ontem e hoje e que estão tornando os bastidores da política preocupantes e tensos, porque certamente é o futuro da nossa geração que está em jogo. E para discutir muitas notícias, eu já quero trazer para cá meu amigo analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alain. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Todo Poder Emana do Povo, nosso Jornal da Manhã. Bom dia, Canuto, também, que vai entrar com a gente. Vamos lá, vamos debater os assuntos do dia. E também meu amigo analista político, Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Alain, bom dia, Gustavo, e bom dia a você que sempre nos acompanha pelo canal Todo Poder Emana do Povo. É isso. Bom, vamos para a primeira notícia, porque essa é uma característica do nosso jornal, como vocês sabem, e a gente tem prazer de noticiar o que acontece de bom no país. Brasil tem deflação pela terceira vez e taxa anual cai para 7,17%. O IPCA caiu em setembro, segundo o IBGE. Foi a maior queda para o mês da série histórica. Gustavo Reis, todo santo dia a gente fala aqui desse Brasil que dá certo, da inflação que a cada dia vai caindo mais, diferente de outros países do globo. É uma economia que é uma economia pujante, nós estamos crescendo mais do que a China no primeiro semestre, tudo aponta para um Brasil de prosperidade, mas tem gente que insiste em dizer que o Brasil está ruim, que as coisas estão caras e que o povo quer carne. Eu não consigo acreditar, honestamente, Gustavo, que tem gente que cai nesse discurso cretino, raso, rasteiro, porque está muito claro que o país já deu certo, né, Gustavo? O país crescendo de forma sustentável, né? Um crescimento pujante, um crescimento real, não é voo de galinha, apesar da turma da imprensa, sempre tem um comentarista ou outro de economia que fala alguma bobagem nesse sentido, que fala que o país não vai crescer, como eles erram desde o início, né? Desde antes do governo Bolsonaro. Eles tinham pavor do Bolsonaro ganhar a eleição lá em 2018, diziam que o país viveria o caos, e o que a gente viu é durante uma crise sem precedente. Sempre gosto de lembrar, os números da economia mundial ficaram piores do que da época da Segunda Grande Guerra. Teve país grande, importante, que seu PIB recuou mais do que durante a Segunda Grande Guerra, país que lutou na Segunda Grande Guerra. Então, isso é para a gente ter uma ideia, uma dimensão do tamanho do problema que o presidente Bolsonaro, com a sua equipe, o ministro Paulo Guedes, enfim, com o Banco Central independente, mas colocando lá um presidente bom, um presidente efetivamente competente, como Roberto Campos Neto, conseguiu encarar esse momento. E aí a gente tem que falar desse discurso raso, desse discurso mentiroso, desse discurso que fala que o pobre vai voltar a comer picanha. O pobre nem água tinha no governo do PT. O pobre só arrumou dívidas. É uma colocação recorrente de quem vai votar no PT, que na época do governo do PT conseguiu comprar carro, conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo. Mas a pessoa se atenta tão somente a um período que parecia bom e esquece que ela mesma sofreu, e sofreu muito, com o nome indo para o Serasa, com dívidas altíssimas, com juros cavalares, né? Ela não consegue fazer uma ligação que aquilo que ela viveu naquele momento curto, de curto espaço de tempo, foi uma verdadeira miragem, não foi algo real, não foi algo verdadeiro, e que ela pagou um preço caro por aquilo, o país pagou um preço caro por aquilo. Os analistas erram, né? Eu botei aí, Alan, já para você poder divulgar para o pessoal, que agora o FMI revisa o PIB para cima. Pois é, o FMI que o Paulo Guedes falou que, pode ir embora, vocês não precisam ficar aqui. Sempre erraram, sempre também disseram que tudo ia dar errado, e o Paulo Guedes acertou. Nosso trabalho, a gente tem falado sempre disso aqui, né? A gente se torna repetitivo em trazer notícias boas do Brasil, e a gente também precisa ser repetitivo em falar isso para você que está nos acompanhando. Nosso trabalho é de pescar almas, é de conversar com as pessoas e mostrar isso, mostrar a realidade para essas pessoas. As pessoas não ficarem iludidas. Tem um vídeo muito interessante do canal Rural Business, é um canal pago, nem todo mundo tem acesso,
mas que está rodando nas redes, que fala sobre justamente a carne bovina, como se a nossa produção gigantesca de carne, o Brasil hoje tem mais gado, mais cabeças de gado do que pessoas, essa produção gigantesca fosse toda para o exterior, e não é verdade. Quase tudo é consumido aqui internamente. Então, o brasileiro não está comendo picanha por quê? O brasileiro está comendo sim. A gente vê aí uma série de vídeos de pessoas pobres, humildes, simples, mas fazendo seu churrasco. O brasileiro tem consumido carne, o brasileiro tem vivido melhor, apesar de toda a crise que foi no mundo inteiro. Lá fora, nem alimento tem na prateleira. Aqui o alimento está na prateleira e está baixando de preço. A gente precisa mostrar isso para as pessoas, conversar isso com as pessoas, não deixar com que elas se iludam com uma promessa que não vai levar o Brasil a lugar algum, senão um declínio, o sofrimento, a pobreza, a tristeza. As pessoas precisam entender isso, precisam compreender isso. Nossa economia vai mostrando resultados verdadeiramente bons, não voos de galinha. E com o segundo ano do governo Bolsonaro, com o Congresso todo ao lado do governo Bolsonaro, nós vamos disparar em crescimento. E aí eu preciso te perguntar, e o que você está fazendo, meu amigo, no dia de hoje? O que você fez ontem? Nós estamos falando todos os dias que é hora de quem é brasileiro, quem ama essa nação, é hora de trabalhar, arregaçar as mangas, nada de ficar reclamando em rede social, nem choramingando. É hora de cada um fazer a sua parte, conversar com o seu colega do trabalho, conversar com o seu vizinho, conversar com o seu amigo na igreja, na faculdade, de maneira respeitosa, com paciência, mostrando verdadeiramente o que esse governo já fez, desmontando narrativas. É isso que nós precisamos fazer. Eu não vou descansar nem um dia sequer, até o dia 30. Não é hora de ninguém ficar em cima do muro, não é hora de isentões. Até os isentões eu tenho visto por aí que estão se posicionando, porque todos eles sabem, que o perigo que representa a volta dessa organização criminosa que governou o país por quase 15 anos. Então é hora de todos os brasileiros darem as mãos e todos nós trabalharmos. É hora de trabalho. Não adianta ficar chorando e reclamando. Convença uma pessoa com argumentos, não é com ignorância, não é chamando ninguém de burro, é tendo paciência e explicando que a pessoa pode até não gostar do presidente. Você pode dizer isso, olha, você pode até não gostar do presidente, do jeito dele, mas o que importa para você é que nós temos um homem honesto nessa nação, conduzindo o seu dinheiro de maneira respeitosa, não mais como nós tínhamos no passado, não tem escândalos de corrupção. Então é isso que a gente precisa mostrar. Mostre os feitos, mostre que o governo do passado só viveu de promessas e esse governo realmente realiza. Prometeram que colocariam água, nunca colocaram. Foi lá, o presidente colocou. O PT deixou o país com mais de 8.000 obras paradas. Em menos de 4 anos, o presidente Bolsonaro fez todas essas obras, isso é respeito com o seu dinheiro. 1,5 milhão de moradias. Nunca na história desse país nós conseguimos chegar a 100 milhões de brasileiros com empregos formais, com carteira assinada. Nesse governo, atingimos esse número. Então, quando nós mostramos a verdade, nós desconstruímos a mentira. Mentira contada pelos institutos de pesquisa, mentiras contadas pela mídia. É com sabedoria que nós vamos conquistar os votos das pessoas que não votaram no primeiro turno e daquelas que votaram de maneira equivocada, quando escolheram Simone Tebet, Ciro. A gente viu durante quase 2 anos, muita gente diante da televisão presenciou aquela ideia de terceira via, uma via alternativa, que não queriam nem Lula nem Bolsonaro. No final das contas, o que as pessoas viram foi que essa terceira via nunca existiu, tudo nunca passou de um teatro político, onde, na verdade, todos eles faziam parte do mesmo lado. O que eles queriam e conseguiram, em uma certa parcela da sociedade, foi enganar as pessoas. Usaram você como moeda de troca, apenas para que, no segundo turno, pudessem negociar o seu apoio, sem a sua autorização, para conseguir cargos e ministérios. É assim que a gente vai conseguir conquistar votos, conversando com educação, mostrando consistência, argumentos, e pode ter certeza, aqueles que são lulistas convictos, petistas convictos, nem perca seu tempo. Agora, pessoas que vocês sabem que às vezes
foram na onda da televisão, outros que foram influenciados, né, por pessoas da família, mostrem a eles o perigo que nós estamos vivendo, mas, volto a dizer, sem ignorância, mostrando números, dados, como esses aqui agora, que nós vamos ler para que o Canuto possa comentar. FMI sobe para 2,8% a projeção de crescimento do Brasil em 2022. O Fundo Monetário Internacional elevou para 2,8% a projeção do crescimento econômico do Brasil em 2022. Para 2023, a perspectiva de crescimento de mais 1% na alta do PIB. A entidade internacional divulgou o relatório nesta terça-feira. Segundo as estimativas, o Brasil deverá crescer mais do que as economias avançadas, que, segundo o FMI, deverão expandir 2,4% neste ano. Está vendo como a gente tem argumentos de sobra para falar com as pessoas? Estamos crescendo mais do que as economias avançadas. É questão de bom senso, educação e argumento. Assim a gente vai conquistar muita gente. E não vamos virar só um voto, não. Vamos virar vários votos e vencer essa eleição no dia 30, né, Canuto? Com certeza. Se tudo correr bem, se não houver nenhum percalço, o caminho é esse. Se houver apuração transparente, tudo isso, o caminho é isso mesmo. Você vê agora o FMI, não são mais as consultorias de mercado, né, as agências aí, de previsão de mercado, que tem banco, que tem corretora por trás, aí todo mundo acredita, é o banco e tal. Agora é o FMI revendo projeção para cima. Ou seja, até o FMI está contaminado por aquilo que o ministro do Fernando Henrique, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, falou ontem aí, que é o ódio ao Bolsonaro. Eles fazem projeção, muito mais com fígado do que com cérebro. Vamos jogar para baixo. E agora tem que revisar mais uma vez para cima. Já chegou em 2,8% e ainda estamos em outubro. Pode ser que revisem ainda mais uma vez daqui até o final do ano, né? E para o ano que vem, já estão prevendo 1%. Agora que também acho que vamos abrir outro bolão. Quantas vezes o FMI vai revisar para cima o crescimento do PIB do Brasil em 2023? Começou com 1%? Começaram esse ano também com 1%. Já chegou em 2,8%. A cada 2 meses veio a revisão para cima. Então, assim, é que nem instituto de pesquisa, né? Erra feio e na maior cara de pau continua soltando o número daí para frente. Agora é o FMI, mesma coisa. Está soltando o número para 2023 e o número também estranho. Se o Brasil cresceu esse ano 2,8%, que esse ano ainda tem pandemia por aí, né? Ainda tem, assim, na prática não tem, mas alguns lugares ainda estão querendo fazer questão de exigir coisa que ninguém mais está exigindo. Então, assim, mas esse ano ainda houve, no começo do ano, alguns comércios fechados, alguma coisa fechada mesmo, foi se abrindo aos poucos, e o Brasil cresceu 2,8%. Agora, supondo que não haja pandemia, o ano que vem, vai crescer só 1%? Explica melhor, FMI. Bom, e mais uma notícia aqui que é importante para quem está usando essa narrativa para enganar as pessoas. Olha só a notícia. Preço da carne cai forte e deve chegar a preços mais baixos que antes da pandemia. Os preços da carne seguem em movimento de queda em setembro, de acordo com o índice de preços aos supermercados calculados pela Associação Paulista de Supermercados, a APAS, e pela FIPE. Em agosto, os preços chegaram a registrar queda de quase 5%. No mês passado, o preço permaneceu estável, mas alguns cortes se destacaram. É o caso do filé mignon, que ficou quase 10% mais barato, depois uma outra queda de quase 2% em agosto. No acumulado de 2022, o corte registra cerca de 20%, mas na base de acúmulo é de quase 30%. Ou seja, Gustavo, tudo que você falou, inclusive, mais cedo, né, sobre o vídeo lá do Canal Rural, é exatamente isso. A narrativa que eles estão usando, né, de que o povo vai voltar a comer carne, não se sustenta, né, porque, na verdade,
foi um problema que o mundo inteiro enfrentou, um problema de inflação, e, claro, os alimentos tiveram alta no mundo inteiro. Mas como eles são cretinos, canalhas, sobretudo não só a esquerda, mas a imprensa, que deveria fazer um trabalho honesto, mas faz um trabalho desonesto, canalha, não diz para as pessoas que esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, né? E nós precisamos repetir todo dia. Agora, nós estamos vendo o resultado no Brasil, crescendo mais do que todas as economias avançadas, e agora o resultado no preço dos alimentos, inclusive na carne, que eles tanto gostam de fazer propaganda, né? A carne caindo significativamente. Isso é preciso ser explorado, né, Gustavo, para que as pessoas que caíram nessa narrativa possam saber a realidade. Quem promete picanha está querendo comer o filé mignon sozinho. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar para todas as pessoas entenderem a realidade do Brasil. Bom, a gente precisa falar da imprensa antes, já que a gente é repetitivo em boas notícias, nós temos que ser repetitivo em certos mantras. A imprensa, a mídia, é a arma mais poderosa do partido. Quem disse isso foi Stalin. E é assim que eles se comportam, é assim que eles trabalham. Eles são militantes. Eles não trabalham pela verdade, eles trabalham pelo ideal. Eles trabalham pela causa. E eles mentem descaradamente para você todos os dias. Por que o preço da carne está caindo? Por alguns motivos. Não há um único motivo. Primeiro, a boa gestão econômica do presidente Bolsonaro. Os combustíveis caindo, frete mais barato, tudo fica mais barato, produzir fica mais barato. De cara é isso. Segundo, estamos entrando na fase agora de abate, na fase agora que você tem mais animais para serem abatidos. E ao contrário da Argentina, que está fazendo aquela bobagem lá de não poder exportar carne, e aí a cadeia vai se desmantelando, a cadeia de produção de carne do Brasil, que sofreu muito no passado recente por conta do PT, vem se acertando. Então, nós estamos tendo agora mais animais a serem abatidos, estamos entrando no momento do abate, com o custo da ração mais barato, com o custo de produção mais barato, o óleo diesel mais barato, a gasolina mais barata, com a luz mais barata, tudo isso vai facilitando para que o preço do animal, o preço do quilo caia. E tem uma outra situação também que é pouco falada, mas aos pouquinhos o presidente Bolsonaro vai mexendo nisso. Nós temos ainda no Brasil um verdadeiro monopólio na produção de carne. Poucos frigoríficos estão credenciados a abater, né? Você, conforme vai fazendo, nos anos do PT a gente viu isso, muita regulação, você vai criando uma série de entraves, o tal do ISO, ISO 9000, ISO, só serve para acabar com o pequeno produtor e médio produtor, porque só o grande tem capacidade para se adequar a essas certificações que, na verdade, querem fazer do mercado um monopólio. Com o presidente Bolsonaro e com o governo Bolsonaro, várias medidas foram tomadas para que novos frigoríficos surgissem, para que essa concentração que estava na mão daquela empresa que diz que carne tem marca fosse diminuindo, e aí a gente vai vendo efetivamente o preço da carne caindo. Olha, se nós tivermos mais 4 anos de governo Bolsonaro, o Canuto já falou muito sobre isso, eu já falei muito sobre isso, nós vamos vivenciar o verdadeiro milagre econômico, que não é milagre nenhum, é resultado de um trabalho muito sério. Assim foi no passado, quando o governo militar entrou, quando o governo militar assumiu o país que vinha na mão da esquerda numa bandalheira sem fim, numa confusão sem fim, num caos social sem fim. Os primeiros anos de governo foram para acertar a casa, anos de reforma, anos efetivamente para acertar a casa. E depois nós vimos um crescimento absurdo do Brasil, porque o Brasil é um país destinado a crescer. Não foi um crescimento em voo de galinha, foi um crescimento planejado pelos militares para aquele momento do passado. Você pode discutir se foi certo, se foi errado, mas, na verdade, nós tínhamos um país que não tinha indústria, nós tínhamos um país que não tinha asfalto, e, infelizmente, os militares precisaram bancar isso. Nosso momento agora é diferente, mas relembra no passado aquele momento do governo militar. Primeiro você arruma a casa, cria as condições, e depois o país cresce enormemente. Está aí, carne mais barata. Sabe o que vai acontecer até o final do ano? Não vai ser só a carne de boi mais barata, não. Vai ser o frango mais barato, vai ser o leite mais barato. A gente vai ter uma série de proteínas que o mundo inteiro está desesperado atrás, mais barata no prato do brasileiro. Bom, e se vocês pensam que acabou, não acabou, não. CNI projeta crescimento de 3,1% da economia brasileira. A Confederação Nacional da Indústria revisou a projeção para a economia brasileira e prevê crescimento de 3,1%. A estimativa anterior para o PIB
que é a soma de toda a produção e serviço do país, era de 1,4%. Os dados fazem parte do informe conjuntural do terceiro trimestre divulgado nessa terça-feira. Ou seja, Canuto, também a Confederação da Indústria, né, que gera muito emprego, todos os setores apontando para um crescimento exponencial do país, apesar de passarmos por uma pandemia, de um conflito entre Rússia e Ucrânia, o Brasil cada vez mais mostrando que, como diz o ministro Tarcísio, acionou as alavancas certas e, no momento certo, fez o dever de casa, crescendo mais do que as principais economias do mundo. Isso é orgulho de ter um governo competente, né, Canuto? Sim, Alan. A alavanca certa foi acionada, né? Alô? Tá me ouvindo? Alô, acho que cortou o som. Vai lá, Gustavo, pega essa aí. O Canuto caiu. Vamos lá. É isso mesmo, né? O ministro Tarcísio usou uma figura de linguagem bem importante, né? As alavancas certas foram acionadas. Foi isso que a gente viu, é isso que a gente tem visto nesse governo. E aí, os números são sempre positivos e quem investe, quem sabe que precisa botar seu dinheiro em lugares certos e seguros para o país crescer, essas pessoas vão fazendo isso, né? A gente vai vendo que o empresariado está todo apoiando o presidente Bolsonaro, o empresariado tem conversado, inclusive, com os seus empregados, tem mostrado o que vai acontecer. Agora, há um compasso de espera por conta do medo que as pessoas têm do que pode acontecer nessa eleição, não pela via democrática, infelizmente. Todo mundo, todos os setores estão ali prontinhos para investir ainda mais no Brasil, para colocar dinheiro no Brasil, para fazer o Brasil crescer ainda mais, só que temem pelo que pode acontecer com o governo do PT, porque basta olhar para a Argentina, basta olhar para o Chile, basta olhar para a Venezuela, para saber a desgraça que vai se instalar aqui. Então, é importante que você converse com as pessoas, que você mostre que os investimentos estão vindo, que você mostre que o Brasil é um porto seguro para investimento e que as pessoas estão esperando apenas a continuidade desse governo. O Brasil hoje é um porto seguro para investimento. O Brasil hoje é um dos destinos onde as pessoas colocam seu dinheiro, onde as pessoas sabem que aqui verdadeiramente é o futuro da economia mundial, porque nós temos um governo que passa essa credibilidade. Se você muda esse governo, se você troca o comando, o que vem pela frente? É só olhar para quem apoia, para quem é apoiado pelo grupo que está tentando entrar no poder. Então, a gente precisa conversar isso com as pessoas, mostrar isso para as pessoas. Teremos aí abundância de emprego. Já há certos lugares no país onde você não encontra mão de obra, onde já falta mão de obra, porque o país está crescendo. Então, a gente não pode deixar com que as narrativas mentirosas, as profecias de caos colocadas aí pela imprensa, pelos jornalistas da estrume imprensa, porque é assim que nós temos que chamá-los, influenciem no voto de pessoas que estão bem intencionadas. A gente sabe que muito brasileiro que vota do outro lado está bem intencionado, está querendo um país melhor e está se deixando levar por esse massacre midiático contra o presidente Bolsonaro, feito só sobre mentiras. Nós temos o papel de salvar esses irmãos do pior. E falando em queda, eu deixei exatamente essa aqui meio que por último. Por quê? Porque essa aqui abrange tudo. Preço dos alimentos cai. Queda guiada pela redução de 13,7%, reverte trajetória de elevação do preço dos alimentos. Mais uma vez, Canuto, tudo que a gente vem falando aqui está acontecendo, né? A economia forte, empregos sendo gerados, inflação caindo, e agora a queda nos alimentos, que, claro, a gente sabia que depois da queda no combustível, isso ia ter um reflexo também nos alimentos. Então, tudo está entrando nos eixos e provando, mais uma vez, volto a dizer que o ministro Tarcísio, como gosta de dizer, foi acionada as alavancas corretas quando se precisou fazer o dever de casa, e hoje o Brasil mostra um crescimento que é fruto de um governo competente acima de tudo. Não é só honesto, porque honestidade é obrigação de todo mundo, mas também é competente. O ministro Paulo Guedes é um cara brilhante que compôs um ministério de pessoas brilhantes, inclusive todas as suas indicações foram boas, todas, até agora da Caixa, com a presidente da Caixa, tudo acontecendo
né, de maneira positiva para o país, né, Canuto? Vamos ver se o som deixa eu falar agora. Bom, eu vinha dizendo que você vê todas essas melhoras acontecendo, a alavanca certa foi acionada, o Brasil está bem posicionado. E se você comparar com o que vem acontecendo em outros locais do mundo, com a inflação, por exemplo, aqui no Brasil controlada, e lá na zona do euro chegando a 10% ao ano. E tá chegando essas notícias assim de falta de desabastecimento lá na Europa de combustível, de alimento e de tudo. E aqui no Brasil a gente está com a fatura. Houve um surto inflacionário no começo desse ano, é normal, porque o Auxílio Brasil foi pago, foi mais moeda colocada em circulação, era emergência, tinha que colocar a moeda, e depois os juros foram subindo aos poucos, sem dar nenhum cavalo de pau no Titanic, e nesse intervalo entre a colocação emergencial de mais moeda em circulação e a alta dos juros, é natural que houvesse alguma inflação, como houve, e agora a inflação já está controlada, porque o Brasil subiu os juros na hora certa, na medida certa, no tempo certo. Então o Brasil está bem posicionado. E agora, de novo, veio o FMI dizer que a gente vai crescer 1% ano que vem. É muito complicado. Precisa de uma explicação, porque esse pessoal que faz essas previsões aí, a conclusão que a gente chega é que essa previsão, esses números que eles soltam, é muito mais o desejo, o que eles querem que aconteça, do que o que realmente tem chance de acontecer. E aí, Gustavo, ao contrário de tudo isso que está acontecendo positivamente, olha só essa notícia. Alvo da Polícia Federal, governador de Alagoas é afastado por ordem do STJ. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, partido da Simone Tebet, foi afastado do cargo na manhã desta terça-feira por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele é alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta data. O pedido de afastamento partiu da Polícia Federal e teve o aval do Ministério Público Federal. A investigação, que corre sob sigilo, apura crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. A decisão foi da ministra Laurita Vaz. A magistrada enviará o caso para a Corte Especial do Tribunal analisar se confirma as medidas adotadas. Conforme a ministra, o inquérito deverá permanecer em sigilo por enquanto. Ela divulgou um comunicado sobre a decisão. Paulo Dantas é aliado do senador Renan Calheiros e do presidiário Lula. É isso aí. Por um lado, se você tem gente decente, honesta, fazendo o Brasil dar certo, do outro, você tem gente sendo presa em operação da Polícia Federal, junto com o Ministério Público, por lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato. O que tem do lado de lá, a não ser crimes, né, Gustavo? Corruptos. Isso que eles são. Corruptos. Estou até fazendo uma arte aqui para botar no Instagram lá do Aliados, justamente sobre isso. Corruptos. Agora, sabe qual é o mais interessante? Deixa eu ver se está aberto aqui. Acho que está aberto aqui. Vou botar na tela para o pessoal ver. Lá. Vou botar na tela para o pessoal ver. Não deu tempo deles tirarem, mas a gente printa, salva a tela. Já salvei do celular, agora vou salvar a tela aqui pelo computador. Olha só que bacana. Olha aqui, ó. PT, Lula presidente. Time do Lula. Conheço os candidatos e candidatas do PT em Alagoas. Olha quem está dando a mãozinha aqui pro ladrão. Aqui, ó. Olha aqui quem é que está de mão dada pro ladrão. Página oficial do PT, tá ali, ó, afastado, 50 e tantos milhões de desvio, rachadinha e etc e tal. É isso. É isso que a gente quer para o nosso Brasil? É isso que nós queremos para o nosso país? Você que trabalha o dia inteiro, você rala, você paga imposto, você se dedica e vê seu dinheiro ser roubado. Roubado. Uma vez eu peguei o Uber em São Paulo, o rapaz estava meio na dúvida, não sei o quê, não disse para quem eu votava. E aí fui dando conversa, ele não sabia, blá, blá, blá. Ah, porque na época do PT, né, a gente fazia isso, então ele ajudava. E fui dando corda, e fui deixando ele falar. Aí eu falei, eu acho muito bom mesmo, né? Aí ele falou alguma coisa que dava sentido de que o cara seria bom. Eu acho muito bom. Tu trabalha quantas horas por dia? O cara falou para mim, 12. Então, tu trabalha 12 horas por dia, aí 4 dessas horas alguém vir tomar seu dinheiro todo dia. Você não acha bacana isso? O cara te roubar 4 horas do teu trabalho todo dia,
você se esforça aí? É disso que se trata. Você trabalha, você se dedica, você, enfim, corre atrás do seu dinheiro para dar dinheiro para bandido. Botar essa gente no poder e dar dinheiro para bandido, os caras vão te roubar. Não existe dinheiro público, como bem o Alan gosta de lembrar sempre aqui, o dinheiro é seu. Esse dinheiro que foi desviado agora é dinheiro do povo de Alagoas, povo humilde, povo sofrido. A gente sabe disso. O nordestino, coitado do povo do Nordeste, foram séculos sendo pisoteados e massacrados por essa gente. E tá ali, ó, time do Lula, ladrão. Não tem outra palavra, ladrão, roubando o que é seu. O brasileiro precisa acordar e não pode aceitar isso. Ah, porque era melhor. Não tem como ser melhor. Não tem como ser melhor se alguém está tirando alguma coisa sua. Ah, porque naquela época tinha isso. Mentira. O Brasil não é uma ilha. O contexto do mundo naquela época era um. O contexto do mundo nessa época de hoje é outra. Naquela época a Argentina não passava o que está passando agora. A Venezuela ainda não passava o que está passando agora. O mundo é outro. A gente tem uma Agenda 2030 aí que é para massacrar as populações, para massacrar a América Latina. Não deixam que as pessoas caiam nessa conversa. Tá ali, ó, vocês viram a foto. Time do Lula, site oficial do ladrão. E aí ontem, né, Canuto, nós tivemos o debate entre Tarcísio e Haddad, né, exatamente mostrando, cada um mostrando, obviamente, aos governos que serviram. E o Haddad o Tarcísio, melhor dizendo, que é um cara fantástico, né, mostrou tudo no debate que o governo federal fez. Tarcísio compara o governo Bolsonaro à gestão do PT e mostra a diferença enorme do Brasil. Abre aspas. Conseguiram ser piores que uma guerra e uma pandemia. Canuto, não sei se você assistiu o debate ontem, mas o retrato do que se vê hoje, por exemplo, em São Paulo, com o discurso do Haddad, é exatamente o retrato do fracasso do PT nos quase 15 anos que governou o país, assim como o próprio Haddad, que foi o pior prefeito da história de São Paulo, com o menor índice de aprovação de um prefeito. Como é que esses caras podem ter votos, né, Canuto? Faltou só o áudio, Canuto. Acho que... Bom, como que eles têm voto? Eu não sei se eles têm voto. Eu sei que eles têm controle sobre a apuração. Mas aí o voto eu já não sei, porque quando na apuração de 2016 o Haddad acaba com 17% dos votos, estando no cargo de prefeito, aquilo foi um sonoro não da população para a gestão dele, né? E agora, de onde brotaram esses outros votos? Eu não sei, alguma coisa está errada. Em 2016 ninguém questionou a apuração nem nada, e está lá, e a gestão dele foi sofrível, não fez nada do que prometeu, mentiu na campanha de 2012 mentiu muito, apresentou um monte de proposta lá, vou fazer isso, aquilo, aqueles estilos de propaganda milionária, dizendo que ia fazer o arco do futuro nas marginais em São Paulo, fez nada. A gestão dele foi polêmicazinha de, vou tirar uma faixa de carro para fazer uma ciclovia. E aí fica toda a imprensa pautando o debate, por isso fica todo mundo discutindo se tem que ter ou ciclovia. Isso é uma tendência mundial. E quem começou com isso em São Paulo foi o Kassab, não foi nem o Haddad. Né? Então, o PT adora fazer isso, se apropriar das pautas e se dizer o pai da ciclovia. Não fez nada na gestão, não acrescentou nada na cidade, tanto que tomou um sonoro não da população. Como é que ele aparece com 30% agora? Já está esquisito isso. Tem gente aqui que fala, não sei, né, que era para o Rodrigo Garcia ter ido para o segundo turno. Mas se não tem relatório das Forças Armadas, não dá para a gente afirmar nada com certeza. O fato é que no debate ele estava mais preocupado em bater no Bolsonaro do que no próprio Tarcísio. Ou seja, ele sabe que não vai ganhar em São Paulo e está servindo de linha auxiliar para o Lula. Eles estão apostando todas as fichas na eleição do Lula. Né? Eles sabem disso. Então, e aí eles são capazes de tudo, de todo tipo de mentira, de distorção, de narrativa e até de controlar a apuração nessa linha secreta. E aí, Gustavo, o ladrão se irritou, né? Porque dentro do Teatro das Tesouras, dentro do
teatro político, onde eles precisam dividir o poder entre eles, sempre dá confusão, né? E a Simone Tablet, né, que veio com aquele discursinho fajuto de terceira via, de via alternativa, mostrou que é mais do mesmo, né? Todo mundo já sabia disso, não foi surpresa para ninguém. Mas ontem, o ladrão demonstrou irritação depois que foram divulgadas pela imprensa mensagens enviadas pela Simone Tebet com críticas à estratégia da campanha do petista na eleição presidencial. Segundo a reportagem do R7, apurou com interlocutores do ladrão, assessores articulam uma conversa por telefone com Tebet e o candidato do PT. A ideia é criar uma oportunidade para que a ex-candidata do MDB à presidência explique suas críticas. Gustavo, aqueles que se aliaram ao ladrão já estão sofrendo ameaças e já estão tendo que se explicar. Imaginem se umas tralhas dessa chegam ao poder. Sem estarem no poder, já estão intimidando os outros a darem declarações, a se explicarem. Imagina esses caras no poder, né, Gustavo? O DNA do PT é esse. O DNA do PT é eu mando, todo mundo obedece. Só que nessa confusão toda não existe santo. Simone Tebet, a Tablet, aí, como você bem falou, é uma aproveitadora, uma surfista de marca maior e uma mulher muito corajosa nesse sentido. Ela está querendo pegar carona já no eleitorado do Lula, porque ela sabe que o eleitorado do Lula, ele na próxima eleição, ele vai estar órfão de candidato, até por conta da idade do Lula. Pensem bem, pessoal, raciocinem comigo aqui. O PT sendo defenestrado nessa eleição, acabando nessa eleição, o Lula não tem mais chance de ser candidato a nada, a não ser chefe de ala em presídio. Acabou para ele. Mas existe um eleitorado que vai estar aí solto. E ela continua a sua campanha em cima disso. E ela continua se metendo nesse meio aí para criar problema. Agora, o DNA do PT é um DNA ditatorial. É um DNA onde eles, mano, têm que fazer aquilo que eles querem. É assim na esquerda. A ordem vem de cima para baixo. E quem tentar aparecer sofre consequências graves. Tá aí o Ciro Gomes para ser a prova cabal disso, nunca conseguiu. Marina Silva, que foi expulsa, cuspida, escarrada do PT no passado, não conseguia nem sequer aprovar o seu partido. É assim que funciona. A gente, nessa confusão entre eles, a gente torce para a briga, né? Que eles se matem, que eles se acabem entre si e que deixem o Brasil em paz. Um bando de aproveitadores que não pensam no Brasil, pensam tão somente neles. E aí, né, para aqueles que estão perguntando sobre o relatório das Forças Armadas, ontem, inclusive, o TCU, né, o ministro do TCU, cobrou um posicionamento das Forças Armadas. E o presidente, ontem, teve uma reunião lá no Ministério da Defesa com o general Paulo Sérgio, reunião que não estava em agenda nenhuma, e o general deu as costas de resposta para aqueles que estão lhe cobrando um posicionamento. Bom, eu quero aqui trazer uma tese, né, uma reflexão. Ora, se as Forças Armadas fizeram uma apuração paralela, geraram um relatório e viram que não teve nenhum problema, acredito eu que o mais sensato é que eles tivessem dito o seguinte: olha, fizemos a apuração paralela, geramos o relatório, realmente não houve problema algum, né? Isso, inclusive, seria benéfico para a campanha do presidente Bolsonaro, porque aí eles poderiam se articular melhor e dizer, ó, pessoal, vamos lá, arregaçar as mangas, falar com a militância, né? Vamos todo mundo trabalhar redobrado, porque realmente não teve problema, a gente precisa conquistar mais votos. Esse é o sensato. Se até agora eles não falaram nada, até agora, fica uma dúvida na minha cabeça. Será que eles encontraram alguma coisa e não querem desfazer o que já foi conquistado no primeiro turno, que foi histórico, que vai dar legitimidade para o presidente governar e aprovar tudo que é necessário para o Brasil? E, quem sabe, houve uma conversa de pé de ouvido com alguém, né, e disse, ó, tá aqui com a gente. Segundo turno, nós não vamos tolerar, não. Deixa a coisa acontecer. Senão, ó, nós vamos prender.
só uma tese, porque não tem lógica as Forças Armadas terem feito um relatório mostrando que não tinha nada e não vai falar nada. Bom, isso seria até burrice, né? Porque aí a militância e a campanha, né, o núcleo de campanha do presidente não ia se manifestar. Ia dizer, não, pessoal, realmente, não teve nada, vamos lá, é trabalhar mesmo, conseguir mais votos e tal. Papá. Eu acho que esse silêncio das Forças Armadas diz muita coisa. Pensem, né? Ao invés de ficar a todo momento reclamando, pensem. Façam a sua parte, faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Todo dia estou saindo, todo dia. Acaba aqui o programa, eu saio, fico até ontem, fiquei até 7h30 da noite, conversando com as pessoas, com quem não votou no primeiro turno, com quem votou errado, né? E mostrando a necessidade de nós colocarmos o presidente Bolsonaro lá. Tenho conquistado alguns votos. Se cada um fizer isso, pode ter certeza, deixem a parte da segurança das eleições para as Forças Armadas. Tenham certeza que eles sabem o que estão fazendo. O presidente Bolsonaro é o chefe das Forças Armadas. Não se esqueçam disso. Se tivesse algo já que fosse comprometedor e que não tivesse dentro, né, ali do que ele precisa saber, pode ter certeza que ele já tinha falado alguma coisa. Aguardem. Eu acho que é a melhor coisa que a gente tem que fazer, né, Gustavo? Não, com certeza. E aí, desculpa até te cortar, Alain. A gente tem que olhar para todo o cenário. O que faz do TCU? TCU é Tribunal de Contas da União. Ele verifica conta. Conta se o cara usou bem o dinheiro, se não usou bem o dinheiro, etc. e tal. Depois das Forças Armadas falarem que iam fazer a apuração, aí do nada o TCU se meteu na história também. TCU vai participar, etc. e tal. Aí o TCU vai, ao longo da semana passada, e diz que foi tudo correto. Eles ainda iriam analisar mais de 4 mil BUs, isso só acabaria em novembro, mas o TCU já vem e diz que está tudo correto. As Forças Armadas, na dela, calado. Aí eles vêm agora e pedem às Forças Armadas o que as Forças Armadas levantaram, o que as Forças Armadas descobriram, para eles entregarem, para eles concluírem o trabalho deles. Eles estão desesperados, querendo que as Forças Armadas tomem emitam parecer público. Eles querem saber o que as Forças Armadas sabem. Eles estão o tempo inteiro procurando isso, tentando levantar isso, e as Forças Armadas estão cumprindo seu papel. Mas vamos pegar aqui uma transcrição do que aconteceu no podcast do presidente Bolsonaro, o último que ele participou. O entrevistador faz a seguinte pergunta: presidente, qual a razão de tamanhos erros nas pesquisas? E o presidente responde assim: bem, não devia falar sobre, mas direi algo sucinto. E combinado encerramos por aqui. Não me perguntem mais nada. Para legitimar o que foi preparado. Aguardem e terão a resposta. E vamos para outro assunto. Não posso falar mais nada, mas tenho o dia todo para conversar, completou o presidente rindo, brincando com o pessoal. E assim foi. Mais 2 horas de conversa, o presidente não tocou mais no assunto. Por que eles querem que as Forças Armadas se posicionem? Porque há uma pressão para que o presidente fale logo sobre o assunto. Vamos confiar no presidente, vamos confiar nas Forças Armadas. Como a Alain B falou, o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas têm que entregar o relatório para o presidente da República. Não é para a TCU, não é para a TSE, não é para ninguém. Para o presidente da República. E vamos confiar no nosso presidente. Só esse trechinho, Gustavo, que eu queria que você repetisse de novo, que o presidente falou na live domingo agora. Só esse trechinho que ele fala realmente do que já sabe e para esperar. Presidente, qual a razão de tamanhos erros nas pesquisas? Essa é a pergunta. O presidente fala assim: bem, não devia falar sobre, mas direi algo sucinto e combinado, encerramos por aqui. Não me perguntem mais nada. Para legitimar o que foi preparado. Ele fala isso em relação aos erros nas pesquisas. Para legitimar o que foi preparado. Aguardem e terão a resposta. E vamos para outro assunto. Não posso falar mais nada, mas tenho o dia todo para conversar com vocês aqui. Aguardem. E terão a resposta. Terão a resposta. Eu acho que essa deveria ser a nossa resposta, né, para as pessoas. Aguardem e terão a resposta. Ora, se o presidente falou isso, quem sou eu para dizer o contrário? Não, teve isso, teve aquilo, vai ter no segundo, não sei o quê. Ora, o presidente já disse, aguardem e terão a resposta.
Vamos esperar, vamos aguardar. Exatamente isso. Agora, um outro pensamento. Se você não confia no presidente, não confia nas Forças Armadas, se você está votando no presidente porque acha que ele é a melhor solução, apesar de você não confiar nele, é um direito que você tem, você vai ficar dependendo deles ou você vai fazer seu papel, que é conquistar voto e não depender de ninguém? É isso que a gente tem que botar em mente. Olha, o presidente, está na cara que o presidente tem boa vontade, está na cara que o presidente quer fazer algo, está na cara que o presidente quer trazer uma resposta que a sociedade espera. Agora, a gente vai ficar dependendo de segundo, terceiro, quarto, quinto elemento? Vamos fazer nosso papel, gente. Se nós conseguirmos fazer, e nós estamos conseguindo fazer, a onda que foi em 2018, levar a informação para as pessoas, fazer com que as pessoas acordem, com que as pessoas rejeitem de qualquer jeito tudo aquilo que nós tivemos no passado, a gente resolve o nosso problema. A gente resolve o nosso problema. E aí fica um ambiente ainda melhor para o presidente trazer as respostas que a gente tanto quer. É isso, a gente precisa trabalhar. Não podemos ficar reclamando e chorando. Não adianta, não adianta. Você precisa levantar, trabalhar, andar, correr atrás de voto. Isso que nós precisamos fazer. Aliás, isso é uma estratégia, né, Canuto? Fazer as pessoas ficarem presas ao problema de urna, não sei o que lá, e aí elas ficam em casa, não trabalham, não conquistam votos, não fazem o que precisa ser feito. Agora é hora de trabalhar, não é hora de reclamar, que fica todo momento, todo dia, o pessoal reclama, não, vai ter isso, já teve, não sei o que. Gente, é isso que eles querem. Se vocês ficarem atentos a isso, apegados a isso, é tudo que eles querem. Ao invés de reclamar, pega o seu telefonezinho, liga para aquele seu amigo, liga para aquele seu parente, vai ali, quando você for no supermercado, na feira, comprar um negócio, no mercadinho ali, fala com a pessoa. No comércio aí perto da sua casa, você tem feito isso? Você tem conversado com as pessoas aí? Vamos virar uma grande quantidade de votos. Vamos fazer a maior votação da história desse país. É isso que a gente tem que se atentar. O presidente já falou várias vezes sobre isso. Teve gente que ainda não prestou atenção no que está acontecendo e fica com essa coisa, né, de, não sei, vai ter problema, já teve fraude. Deixa a segurança para quem é de direito. A gente não vai poder fazer nada. Deixa. E olha, uma outra reflexão. Isso que o presidente falou não é bombástico? Por que a imprensa não deu um pio sobre o assunto? Por que a imprensa não falou nada sobre o assunto? Bolsonaro diz que não sei o quê, Bolsonaro ameaça. Não falaram nada, um pio, para que você não saiba disso, para que você não saiba daquilo que o presidente falou. Vejam sempre o comportamento da mídia. A gente tem um ótimo termômetro, é o comportamento da mídia. Quando a mídia reclama, quando a mídia faz um barulho, eles estão com medo do que pode vir, eles não podem atentar as pessoas para isso. Eles não podem atentar as pessoas para essa palavra do presidente Bolsonaro. Ficaram caladinhos, pianinhos. Não teve Folha, não teve UOL, não teve Estadão, não teve nada. Todo mundo em silêncio, boca de siri. Por que será, né? Por que será, né, Canuto? Tá muito estranho tudo isso. E a gente não sabe, né? Eu concordo muito com isso que você falou, Alan. Que as Forças Armadas deveriam dizer, foi tudo ok. Ou ainda tentaram fraudar e não conseguiram. Ou não foi detectada nenhuma fraude, ou não foi possível. Que fala isso, não foi possível detectar a fraude nem atestar a lisura. É inauditável, alguma coisa assim. É claro que isso também não aplacaria o sentimento da população de querer alguma mudança no sistema eleitoral. Mas pelo menos terminaria com a ideia de que vai vir um relatório que ainda pode declarar que houve alguma fraude. E realmente muita gente ficou nesse compasso de espera na primeira semana, ou está no compasso de espera até agora, da possibilidade de haver alguma coisa, de ter havido. E se houve, a gente não sabe se houve ou não. E no segundo turno, vai haver? Vão prometer relatório para depois do segundo turno e não vão divulgar, e fica todo mundo sem saber. Realmente, se viesse, seria melhor. E o que a gente tem a fazer realmente é trabalhar no voto aí no segundo turno, porque as Forças Armadas elas não são uma instituição do cenário político, que você pressiona, que o povo faz abaixo-assinado pedindo. Não é isso, é uma instituição de Estado. O judiciário deveria ser assim, não é, pelo menos a cúpula do judiciário não é. E você vê que até alguns agentes políticos que dependem de voto também não são assim, não escutam o clamor popular. Alguns escutam, outros não, outros escutam em parte, quando é da sua base, quando não é. Mas o que o cidadão tem a fazer é trabalhar
sim, para buscar o voto de quem não votou nenhum dos dois que estão no segundo turno, não votou porque votou em outro candidato, porque votou em branco, porque votou nulo, porque se absteve, porque não foi votar, isso é importante, é buscar esse voto, trabalhar para buscar esse voto. Exatamente isso. E você que tem carro, né? Você que tem carro, presta atenção. Às vezes, teve muita gente que saiu para votar no dia 2 e descobriu, quando chegou lá na sua zona, que não era mais lá. E aí, mas aonde é agora? É lá no colégio tal, no clube tal. A pessoa falou, muito longe, não vou não. Então, se você tem carro, conhece alguém que tem dificuldade de locomoção, se você tem carro, sabe de alguém que vota longe, ofereça carona para essa pessoa. Chega para o seu vizinho, para o seu parente, fulano, vem cá, como é que vai fazer para votar dia 30? Estou pensando ainda, não sei o quê. Fica tranquilo, vou passar aí para te buscar e vou levar você para votar. Se você conhece 2, 3 pessoas, faz isso. Leva a pessoa para almoçar, faz alguma coisa. Né? Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, não vamos ficar reclamando, nem chorando. Que as Forças Armadas, que não sei o quê, que relatório. Deixa isso para lá. Vamos trabalhar, vamos virar voto. Vai dar certo. Vai dar certo. O Rio de Janeiro fez 1 milhão de votos a mais, vai virar para 2. São Paulo vai virar 2 milhões a mais, fatalmente. Minas vai virar, a gente vai tirar a diferença e vai fazer a maior votação da história. O que virá depois com o relatório das Forças Armadas, nós saberemos. Nós saberemos, independente se foi no primeiro ou no segundo turno. Aconteceu alguma coisa no primeiro turno. O relatório está pronto já, pode ter certeza. Eles vão divulgar depois. E, encontradas inconsistências, eu vou chamar assim para evitar problemas, eles vão agir de acordo com a lei. Né? E se houve fraude por parte de alguém, eles vão pagar de acordo com a lei. Fiquem tranquilos. Se o presidente falou para ficar tranquilo, fique tranquilo. É isso. Né? Agora é hora de trabalhar. Não adianta ficar chorando nem reclamando. Vou voltar a dizer, sem querer ser chato, o que é que você já fez essa semana? Aonde é que você foi? Você saiu para pedir votos? Você foi aonde essa semana? Conversou com o seu vizinho? Conversou com o seu parente? Conversou com o cara do comércio ali ao lado? É isso. Vamos trabalhar. Não caiam nessa narrativa de gente que quer desestimular o povo. Tá cheio de gente aí que fica jogando, né, essas armadilhas aí para o povo desanimar. Não sei o quê, vai ter golpe e tal. Nem vou sair para votar. Para que eu vou votar? Já vai ter fraude? Não caiam nisso, gente. Não caiam nisso. Cuidado com as vozes que vocês ouvem. Tampem seus ouvidos. Tapem os seus ouvidos. Tapem. Ouça a única voz, que é a voz do presidente que está dizendo: fiquem tranquilos. Vamos embora. Vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte. Vamos virar voto. Vai dar certo. A gente vai conseguir. A gente não chegou até aqui à toa, não. Pode ter certeza disso. Nada do que está acontecendo é por acaso. Nós teremos, sim, um Brasil livre. E é isso que a gente precisa colocar para vocês. Olha, eu queria agradecer muito o meu amigo Gustavo Reis, meu amigo Alex Canuto e, sobretudo, a vocês, que todos os dias estão conosco aqui. Nós estamos sendo boicotados claramente, vocês estão vendo, né? Já há uma semana a nossa audiência está pífia, né? Pífia que eu digo no sentido de números, né? A gente está acostumado a ter 12, 15, 17 mil pessoas, estamos com 3.300 e poucas pessoas. A gente sabe que até o dia 30 eles não vão entregar, essa que é uma realidade, eles não querem que as pessoas saibam a verdade, porque aqui a gente fala a verdade, a gente mostra o que o governo federal tem realizado. Eles não vão permitir. É óbvio que não vão permitir. Óbvio que não vão permitir que isso aconteça. Mas não tem problema. Nós estamos fazendo a nossa parte. E eu peço que você também faça a sua, para que no dia 1º, na segunda-feira, a gente possa estar aqui comemorando, possa estar aqui falando, viu? Valeu a pena trabalhar, deu certo. É isso. Vai dar certo. Nada de pensamento negativo, nem derrotista, nada disso. Vão para cima que vai virar. Vai virar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Arregassem as mangas. Trabalhem para frente, para cima. Vai dar certo. Vamos lá, gente. Fiquem com Deus e até amanhã às 10h30 da manhã.